No começo o Cris falou que tava parecendo canjiquinha. Porque ele incorpora o negócio. Hoje a receita será de um risoto maravilhoso de abóbora, gente. Abóbora com carne. O Cris estava até falando que a primeira vez que a gente comeu um risoto de abóbora foi lá em Budapeste, na Hungria. Era um risoto massa, né? De abóbora com frango. Ficamos com aquilo na cabeça e a gente fez um risoto, gente. Que a gente cozinha carne de panela, abóbora madura e fica um negócio realmente maravilhoso. A gente resolveu compartilhar isso com vocês. Agora vamos ver quais são os ingredientes dessa receita maravilhosa. Eu vou cozinhar, gente. Você lembra quantas gramas tinha de carne aqui? Umas 400 gramas? Mais. Umas 500 gramas, né? Enfim, basicamente eu vou cozinhar uma carninha de panela. Pode ser qualquer carne aí que você use pra cozinhar. Acho que com não tanta gordura, né? É, com menos gordura, sim, pra ela ficar menos borrachuda também e soltar menos óleo. Vamos utilizar cebola, um dente de alho, aqui na hora que a gente for fazer a carne. Vamos utilizar o arroz para risoto, o mesmo arroz que a gente colocou na receita do risoto com ricota e espinafre, tá? Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem. Para 2 pessoas, em torno de 200 gramas. Né? A gente usa um copo, né? Para 2 pessoas que comem bastante. Vou utilizar um pouquinho no final de cebolinha verde. Vamos utilizar queijo. A gente vai usar um misto de queijo, mas você pode usar qualquer queijo que você quiser, parmesão, pecorino, enfim. E vamos utilizar a abóbora madura picadinha assim. Depois vocês vão ver como é que a gente vai preparar ela. De tempero, vamos utilizar noz moscada, assim em pozinho. Vou utilizar também essa misturinha de pimenta ou pimenta do reino, sal. Vamos utilizar azeite, né? E para fazer o brodo, que é o caldo do risoto, eu vou usar 2 tabletinhos de caldo quinó de sabor carne. Uma coisa legal que a gente vai fazer hoje é o seguinte: quando você faz o risoto, você tem que preparar aquele caldinho, né, a parte que você vai usando para fazer a cottura ali do risoto. O Christian falou pra gente usar um pouquinho do resto da água de cozimento da abóbora, né? Então a gente coloca a abóbora para cozinhar e utiliza também aquele caldinho ali para depois fazer essa água que a gente vai preparar o risoto. Primeira coisa que a gente vai fazer é cozinhar a carne, né? Então vamos lá. Nessa hora aqui de cozinhar a carne, vocês podem fazer como vocês fariam normalmente. Uma carne de panela é comum. O ideal só você deixar ela bastante tempo cozinhando para ela ficar bem molinha. Porque a intenção é a gente desfiar ela, então quanto mais molinha ela tiver, melhor. Eu sempre refogo um pouquinho de cebola primeiro, depois eu junto a carne e por último eu coloco mais cebola na hora que eu adiciono a água para cozinhar essa carne. Vou colocar um pouquinho de cebola. Vou colocar também um dente de alho inteiro, mas você pode colocar ele picadinho, isso aí fica a seu critério. Eu dou uma refogada e logo ali eu já coloco um pouquinho de pimenta. Eu vou usar essa pimenta aqui que eu gosto, que é uma misturinha com erva verde. Mas aí você pode usar o tempero que você achar melhor. Agora eu adiciono a carne. Dou uma mexidinha. Agora eu acrescento um pouquinho de sal na carne. Deixo ela só dar uma pequena fritadinha e eu já coloco um pouco de água nela, tampo e deixo cozinhar por uns 20 minutinhos, depende da carne, né? Aqui eu vou colocar um tantinho assim, ó, que quase cobre a carne. Vou deixar no fogo e eu vejo. Se depois precisar de mais, eu coloco mais. Mas acho que tá bom. Agora nós vamos tampar. Gente, essas panelas de pressão de detalhes são bem diferentes, tá? Pronto, agora a gente deixa aqui cozinhando, pode deixar no fogo mais alto. Enquanto a carne cozinha, nós vamos também cozinhar a abóbora, já deixamos a água aqui fervendo. Não vou cozinhar a abóbora demais, porque senão ela desmancha muito, porque eu quero usar os pedacinhos inteiros e outro pedacinho amassado. Então você coloca para ferver, colocamos mais água, porque vamos utilizar essa água depois para fazer o brodo do risoto. Eu coloquei uma pitada muito pequena de sal, porque depois já vai ter o tempero do caldo quinó. Então é melhor a gente evitar. Então eu vou colocar aqui para cozinhar. Fizemos umas 700 gramas de abóbora. Não sei se vai ser muito, se vai ser pouco. Agora a gente deixa aqui
até ela dar uma cozidinha. Ó, agora eu vou tirar a abóbora, vou tirar assim porque eu vou utilizar, né, essa aguinha. Deixei uns 10, 15 minutos mais ou menos. Não vou deixar ela muito mole porque eu quero ela meio durinha na hora de misturar com risoto. Mas ela já cozinhou. Agora eu vou tirar ela aqui e vou dividir ela em duas partes. Ó, gente, a carne ela ficou uns 15 minutos também no forno, no fogo. Não precisa ficar tostadinha, moreninha, porque a intenção nossa agora é desfiar essa carne. Então eu já vi que ela tá bem cozida. E o que nós vamos fazer? Tá vendo que eu tô até pegando ela sem o caldo, porque nós vamos fazer o risoto nessa panela, para realmente aproveitar esse caldinho da carne. E aí vou utilizar esse caldinho aqui, olha, para fritar a cebola na hora que eu vou fazer o risoto. Vamos então desfiar essa carne. E uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou separar essa abóbora aqui. Essa abóbora que a gente cozinhou, eu vou colocar um pouquinho em outra travessa, porque a metade dessa abóbora eu vou amassar e a outra metade a gente deixa inteirinha. Olha, naquela água que a gente cozinhou a abóbora, eu liguei o fogo, ela já tá bem quentinha. Vou adicionar os 2 tabletinhos de caldo sabor carne. E a gente espera eles derreterem e nosso brodo tá pronto e a gente parte para fazer o risoto. Agora naquela panela já deu uma esquentadinha no caldinho que tinha. Vou adicionar o restante. Normalmente nós utilizamos uma cebola inteira para fazer a receita toda. Dá uma refogadinha. Vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino. Mas bem pouquinho, porque eu já usei na carne. E o sal, gente, normalmente a gente adiciona o sal no arroz, mas eu vou colocar só um pouquinho aqui nessa cebola, porque já tem o sal do brodo e da carne. Agora a gente adiciona o arroz. Nesse risoto a gente já coloca tudo junto, então já vou dar uma misturadinha aqui no arroz para dar uma refogadinha nele. E os ingredientes a gente não vai colocando aos poucos não, a gente já coloca carne, abóbora, o brodo, e aí é só o tempo de esperar realmente o arroz cozinhar. Agora a gente coloca a carne, viu? A Christian picou em pedacinhos bem pequenininhos, que aí ela fica bem, dá bastante sabor ao risoto. A gente dá uma misturadinha e já acrescenta a abóbora. A abóbora, gente, eu só deixei uns pedacinhos inteiros, mas na verdade nem adianta, porque depois quando você mistura ela vai amassar toda. Então a gente coloca toda a abóbora que a gente cozinhou e mistura de novo. E agora a gente coloca o risoto, o caldo, até cobrir o arroz do risoto. E o segredo do risoto, gente, é mexer sem parar. Igual o Christian fez naquela outra receita do ricota espinafre, você fica aqui mais ou menos uns 15, 20 minutinhos mexendo e aí ele vai estar pronto. Para você saber quanto que você vai repondo a água, a partir do momento que você vê que a água seca e o arroz ainda tá durinho, você vai colocando o brodo. E vai fazendo isso até você ver que o arroz ele já tá cremoso e cozido. Já tem quase uns 10 minutinhos que a gente tá aqui mexendo. Eu vou aproveitar e já colocar a cebolinha, em vez de colocar só no final, para ela ir dando um sabor. E vou deixar só o queijo e a noz moscada por último. Agora eu acabei de desligar o fogo, já tá a consistência que eu quero, que não é nem aguada nem durinho demais. A gente tira a panela aqui da trempe. E adiciona as 2 últimas coisas, um pouquinho de noz moscada. Dá uma mexidinha. E por último, a gente adiciona o queijo. O queijo pode ser opcional, mas a gente realmente sempre coloca queijo nas nossas receitas de risoto. Uma coisa que eu tava falando com o Christian, que pode ficar bem gostoso, é no tempero utilizar páprica. A gente não tem páprica aqui em casa, mas eu acho que se eu tivesse ia dar um toque bem bom. Receita pronta, o que a gente vai fazer? Você não serve imediatamente, você deixa ali uns 2, 3 minutinhos pelo menos, para ele dar uma encorpada ali no queijo, tudo ficar um pouquinho mais sequinho, e aí a gente serve nos pratos. Chegou a hora da verdade. Mas olha só, gente, olha que coisa mais maravilhosa. Faz toda a diferença deixar ele aqui paradinho, porque ele incorpora o negócio. Olha que coisa mais, só que deu muito. Eu acho que poderia ter usado menos arroz. Vamos ver, né?
chegou a hora da verdade. Você vai falar, Priscila, mas sempre que você faz receita, você e o Cris fala que ficou bom. É porque tem coisa que não tem como dar errado, né? Não. Carne, abóbora e arroz não tem como dar errado. Vamos ver como é que ficou? Bom, Maravilhoso. E realmente a noz moscada dá toda a diferença no final. bonito, né? Gente, ficou muito bom. Olha a consistência, tudo bem cozidinho. Tempero certo. Muito bom, gente. Como eu sempre falo, se vocês fizerem essas receitas que a gente posta no canal, me marca lá no Instagram. E não se esqueça, tem uma playlist aqui chamada Receitas. Vai lá porque a gente já fez muita coisa, né, Christian? É isso aí, galera. Agora vamos assistir, ver um pouquinho de série e se vê no próximo vídeo desse canal. Tchau!